Bom dia, Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá. Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 19 de outubro de 2018. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Araxá. É com uma satisfação muito grande que nós voltamos a ter esse contato com a nossa população e inicio lamentando profundamente aqui o acidente que houve com 4 companheiros nossos, todos vereadores, que estavam indo a Belo Horizonte na última quarta-feira e foram realmente vitimados por um acidente que felizmente não teve consequências mais danosas, mas que causou um grande impacto na cidade, até pelo noticiário, tanto fantasioso, mas felizmente tudo correu bem. Nós estivemos com todos eles, com o presidente da Câmara, o Fabiano, com o Jairinho Borges, com o Emílio Castilho, e a situação um pouco mais grave foi do Bosco Júnior, que fraturou o joelho, mas todos estão em situação tranquila, receberam toda a atenção, tanto em Campos Altos como na cidade de Araxá. Mas eu faço esse registro para estender e externar mais uma vez a nossa solidariedade. E dizer que são coisas que acontecem realmente, que nós temos que nos acostumar e agradecer até, porque as consequências poderiam ter sido mais graves, mas felizmente se resumiram muito mais num susto, né, e na gravidade do ferimento do Bosco Júnior. Prefeito, nós tivemos essa semana a entrega de escrituras, né, de imóveis doados pela Prefeitura, que reuniu dezenas de famílias na Prefeitura de Araxá. Olha, realmente foi uma das reuniões mais tocantes, uma das reuniões assim, mais humanas que nós participamos. Aqueles que tiveram a oportunidade de comparecer. E nós tínhamos praticamente umas 200 pessoas lá no anfiteatro da Prefeitura para assistir àquela entrega. Para pessoas humildes, pessoas simples, umas há mais de 30 anos tinham a posse do terreno, mas não tinham titularidade. Outros que já tinham construído a casa, mas não tinha a certificação de que a casa lhes pertencia. Então eles viviam realmente abandonados num imóvel que era, na verdade, seus. Então fizemos essa entrega depois de um trabalho exaustivo, mas muito sério e muito criterioso da Secretaria de Ação e Promoção Social, que começou na gestão anterior da secretária Lídia, teve sequência agora com Moisés e vai ter sequência constante até que nós consigamos fazer a doação de mais de 600 casas e lotes que estão nessa situação. Vale dizer que nós demos a escritura a pessoas que nós doamos esses lotes há 30 anos atrás. Então isso é tocante, essa ação que o poder público faz e que às vezes é desconhecida da grande população, das pessoas, é realmente aquilo que mais nos agrada na condução política de Araxá, porque fazer política é muito mais cuidar do social, fazer política é muito mais abraçar aqueles que necessitam da participação do poder público e da humanidade daqueles que fazem da política realmente uma ação de praticar o bem. Eu gostaria de cumprimentar todo o nosso setor de ação social através do Moisés, e ele está aqui para dar o seu testemunho. Gostaria de dizer que nós vamos continuar o trabalho, estamos continuando, cada um com um problema diferente, mas legalizando todos esses problemas para que as famílias tenham segurança. Agora, o nosso reencontro com aquelas famílias foi tocante. Isso realmente nos emocionou. Eu gostaria que o Moisés, então, falasse a respeito do programa e da sua continuidade. Secretário Municipal de Ação e Promoção Social, Moisés Cunha, bom dia. Bom dia, prefeito. Para nós da administração, foi uma alegria aquele momento de entregar para essas famílias realmente essa segurança jurídica quanto a um bem que elas tinham, mas não tinha essa segurança jurídica do qual é importante para todos. O que a gente percebeu do trabalho feito, que realmente é um trabalho muito minucioso, ele é muito detalhado porque é a situação de cada um individualizada, é a satisfação de ter voltado para casa quando recebeu o documento definitivo da titularidade das mãos do prefeito, não precisando agora percorrer órgão nenhum mais, instância nenhuma, porque o documento definitivo essas famílias já levaram e, como já foi dito, elas já esperam há muitos anos esse documento. E a administração, ao criar um departamento, um setor de escrituras, que dá essa possibilidade de um primeiro atendimento a essas famílias, acompanha cada caso, sempre dando
dando a cada uma devolutiva até chegar à conclusão. Então, tendo concluído essa primeira etapa, mostrou mesmo muito trabalho e muito empenho de uma equipe, e a satisfação das pessoas em receber ficou muito claro naquele auditório daquele dia, que não se tratava de algo do momento, mas é algo de muita espera, de muitos anos, que acompanha o sonho delas ali. E aproveitando, dizendo que o serviço está lá instalado, então agora concentrado para a população que mora no Abolição. Nós já estamos numa fase bem adiantada e acredito que logo a gente vai estar anunciando aqui no programa uma nova etapa de entrega também da titularidade da escritura definitiva para uma parcela muito grande de famílias que moram no bairro Abolição. Olha, eu gostaria de acrescentar, Moisés e Alexandre, que todo esse trabalho, inclusive a escrituração, todo o ônus foi da Prefeitura. Foi uma homenagem da Prefeitura a essas famílias, que realmente eram famílias que têm realmente necessidade, não tinham condições de promover, não é isso, todas as despesas para encontrar e buscar essa segurança jurídica através das escrituras. Tudo isso foi feito às expensas da Prefeitura. Eu acho que é um serviço altamente relevante, justamente pelo seu caráter social e de reconhecimento a essas pessoas que moraram tanto tempo em um espaço que não lhes pertencia legalmente. A Prefeitura, então, suprindo essa falha de longos anos, volta e titulariza essas famílias. Prefeito, e aí o trabalho continua. É importante ressaltar essa questão, que mais famílias também serão beneficiadas, né? Nós pretendemos, dentro do nosso conhecimento, do levantamento que já foi feito, titularizar ainda aproximadamente umas 600 famílias. Talvez se encontrem nessa mesma situação. Só na Abolição são mais de 300 escrituras, porque lá houve um erro jurídico quando foi adquirido esse terreno pela primeira vez. Havia incrustado naquele terreno uma parte que, pertencendo ao espólio, não tinha sido incluído no loteamento que se fez na Abolição. Então nós tivemos que, novamente, adquirir aquela área e loteá-la, registrá-la e dar aos mesmos proprietários, agora legalizá-la através das escrituras. Prefeito, essas escrituras que foram entregues, as que continuam sendo trabalhadas, são exclusivamente de imóveis que foram doados pela Prefeitura? Exatamente, até porque a Prefeitura abriu esse espaço para aqueles que não tinham realmente condições, né, de legalizar a situação desses terrenos. Então nós estamos legalizando para essas famílias dentro desse trabalho social que é desenvolvido pela nossa Secretaria e com a anuência da Câmara, inclusive. Então isso é limitado àquelas situações da pessoa que tem um imóvel e não tem como colocá-lo sob seu domínio. Então é feito justamente para legalizar aquilo que ao longo dos anos ficou esquecido, ficou abandonado. Prefeito, outra ação importante da administração municipal essa semana foi a decisão de que a rede municipal de ensino irá absorver todos os alunos da escola Vovó Sérgia, que fica situada lá no Bom Jesus? Olha, Alexandre, nós gostaríamos até de aproveitar essa pergunta para tranquilizar as famílias, aqueles alunos que estudam na escola Vovó Sérgia. É uma homenagem que nós vamos prestar à memória da dona Sérgia, do seu esposo Batista e da família, recolhendo e acampando aquelas crianças. São 153 crianças na rede municipal da Prefeitura e assumindo todo o ônus de manter, já no final do ano, aquelas crianças, para que depois dos problemas de naturezas diversas que aconteceram naquela casa, que segundo nos foi repassado pela própria promotora de justiça, a casa seria fechada, então a Prefeitura vai recolher as crianças, vai dar a elas toda a assistência na rede municipal. E para isso nós teremos que contratar mais de 16 professoras para continuar dando essa assistência. A secretária de Educação fez um levantamento amplo na nossa rede, há essa disponibilidade, então nós não temos nada a ver com a situação jurídica da instituição, dos professores, das ações que correm na justiça, mas temos a ver com as crianças, temos a ver com aquelas crianças que não podem pagar um preço de algo que elas não fizeram. Então nós estamos acolhendo e elas terão o mesmo trato que todas as crianças que estão na rede pública estão tendo.
Prefeito, e não deixa de ser também uma ação social que beneficia essas famílias ali, né? Olha, uma ação inteiramente social, e nós estamos assumindo essas crianças já no final do ano letivo para possibilitar para muitas famílias, principalmente para muitas mães, que elas possam trabalhar, continuar trabalhando para manter suas famílias. Agora, nós não podemos garantir que todas estarão próximas à escola, porque nós não temos essa rede próxima à escola, porque quem supria as vagas ali era a Escola Bom Sérgio, que está sendo fechada. Então, elas serão distribuídas na rede municipal. Não vai faltar local para colocar essas crianças. Agora, é algo que a Prefeitura está fazendo e dará todo o apoio para que essas crianças, então, sejam alocadas nas nossas unidades. E claro que a situação, prefeito, vai exigir um certo investimento, né? Lógico que isso gera um custo para a Prefeitura, principalmente no momento difícil que nós estamos atravessando, mas eu acho que nós temos essa responsabilidade social, nós estamos assumindo essa responsabilidade social com as crianças e com as famílias das crianças, que fique bem claro essa situação. E o investimento, prefeito, na área de educação segue como exemplo lá na Escola Municipal Azir J. Chay, que está previsto o início das reformas daquela unidade. O que está previsto, Alexandre, está sendo realizado, tudo dentro do seu tempo. Nós estamos construindo e reformando ao mesmo tempo. Essa semana nós já colocamos novamente em licitação o Dom Pichote, que vai agrupar centenas de novas crianças. O Azir J. Chay está passando por uma transformação muito grande, assim como a rede de saúde também. Mas nós temos que colocar bem o seguinte, cada coisa a seu tempo. Porque o Estado deve à Prefeitura 29 milhões, quase 30 milhões. Essas verbas eram para ser aplicadas nessas unidades, inclusive na área de ensino. Então são situações assim que elas têm que ser atacadas de acordo com as possibilidades, até porque a lei de responsabilidade fiscal impede que você faça ações administrativas que você não tenha recursos disponibilizados para o pagamento. Então nós estamos fazendo, dentro do possível, tudo aquilo que seria obrigação do município. Prefeito Araceli, quando se fala em investimentos voltados aí para a educação, vem obviamente a lembrança em relação a investimentos voltados para crianças, jovens e adolescentes. A Casa Lar e Casa Abrigo, por exemplo, está muito próxima de ser concluída. Ela praticamente está concluída. Nós temos que entrar nos detalhes finais e repassá-la para a população. Eu acho que é uma outra grande obra nessa área de ação social, que é o município, em parceria com o Ministério Público, em parceria com a Fundação da Criança e do Adolescente, nós estamos realmente finalizando e vamos entregar. E aqueles que tiverem oportunidade, passem por lá, porque também é outra grande obra, que é outra obra que, até pelo seu aspecto social, humanitário, aquela obra ganhou, no nosso sentimento, uma condicionante maior. É uma obra que você olha para ela, são 3 pavilhões e você sente que ali está se implantando um núcleo, não é isso? Onde realmente nós vamos promover a pessoa humana, dando colocação às crianças, às vezes desassistidas e desamparadas. Queremos entregar ainda nesse ano, para completar as nossas obras concluídas em 2018, concluir com aquela obra que, na nossa opinião, será uma bênção sobre todas as obras que nós fizemos aqui. Fica localizada, né, prefeito, ali no bairro Dona Beija, e o espaço, como o senhor colocou, privilegiado, vai obviamente melhorar muito o atendimento dessas crianças. Lógico, né? Foi feita para isso. O senhor falou a respeito da assinatura para a autorização da publicação do edital da construção da Escola Municipal Dom Pichote. O mesmo aconteceu essa semana para a obra do viaduto da Rua Uberaba e da segunda fase da duplicação da Italo Rossi, prefeito? Essa semana nós já jogamos na praça as 3 obras Dom Pichote. A previsão que foi feita da planilha de custo ultrapassa os 3 milhões. O viaduto da Rua Uberaba, que também já está transcorrendo o seu prazo de consulta, também é acima de 7 milhões de reais, e a continuidade da Ítalo Rosa. Essas 3 grandes obras realmente já estão sendo licitadas e serão entregues, se Deus quiser, na população no próximo ano. E o senhor sempre fazendo questão de frisar que são obras que já têm recursos financeiros garantidos, né? Eu vou voltar a dizer que nós não podemos autorizar obra que não tenha recurso. Quer dizer, a lei de responsabilidade fiscal é muito séria quanto a esse ponto. Então, as obras que se fazem sem respaldo financeiro, ela importa em crime de responsabilidade para o prefeito. Então, isso é tranquilo. Se nós autorizamos é porque há recursos. Prefeito, além de todos esses investimentos na área de educação, na área social,
a questão da infraestrutura também vem sendo trabalhada, né? A prova disso foi, essa semana, um serviço emergencial iniciado pela Prefeitura no sentido de melhorar aí as vias com a Operação Tapa Buracos. Alexandre, essa pergunta sua, a resposta teria dois aspectos. Porque eu já disse aqui nesse programa, e a população sabe disso, que na nossa visão a Operação Tapa Buraco deveria ser uma causa emergencial, porque nós temos é que restaurar o bairro todo. E é o que nós estamos fazendo, e talvez nesse período que nós estamos na Prefeitura. Ninguém restaurou tantos bairros como nós restauramos. Recuperou tantos bairros, ruas, avenidas, praças, igual nós fizemos. Porque a intenção era fazer tudo de uma vez. Quando você entra em determinado bairro, em determinado setor, você entra não para tapar buraco, mas você entra para restaurar de vez aquela situação. Nós já fizemos mais de 50% de tudo aquilo que nós encontramos esburacado em Araxá. As ruas realmente não tinham por onde você passar. Nós restauramos e depois de 20, 30 anos, nós renovamos todos aqueles setores. O que aconteceu? Nós suspendemos essa operação Tapa Buraco, esperando que agora, nesse meio tempo, a gente pudesse asfaltar mais bairros, principalmente aqueles que estivessem em pior situação. As chuvas antecederam o nosso prazo, então as ruas esburacaram todas. Agora eu vou até aproveitar o problema desse estrago nas ruas, que uma das grandes causas, e que nós não conseguimos combater, porque nos falta vontade, às vezes, ou falta elementos, é o trânsito pesado, é o trânsito criminoso que às vezes determinadas carretas fazem nesses bairros, fazendo com que aquele trabalho antigo seja todo ele remoído pelo peso excessivo do trânsito em nossa cidade. E não estamos conseguindo combater. Mas então isso, como as chuvas anteciparam, isso precipitou também a Operação Tapa Buraco. Nós estamos tapando buraco em diversos bairros da nossa cidade. E poderia ter sido feito antes, poderia. Só que houve essa antecipação. Da mesma forma que eu vou aproveitar, Alexandre, para dizer, nós vamos dentro de 15 dias, daqui a um mês, nós vamos ter o mato também voltando. Por quê? Porque vem a chuva e quando chove, os terrenos baldios, os terrenos que não tem tapume, as ruas onde há o gramado que se transformou em braquiária, a chuva vem, nós vamos ter esse trabalho também. Isso é próprio da época anual em que a gente está atravessando. Mas eu diria que os buracos que nós estamos recompondo nessas ruas é muito menos do que aqueles que nós encontramos. Lamento que algumas pessoas estão querendo tirar proveito disso, se esquecendo que nos entregaram uma situação calamitosa quanto às ruas de Araxá. Então, realmente, nós lamentamos, mas estamos correndo e fazendo aquilo que nós podemos fazer nesse tempo chuvoso que nós estamos atravessando. Nessa operação Tapa Buraco, eu queria evitar realmente, porque o que nós queremos fazer em cada bairro é que eles tivessem o mesmo tratamento que nós demos praticamente a todo o centro da cidade, que está todo recapeado, está todo remodelado, está todo restaurado. Eu acho que os bairros não precisavam de operação Tapa Buraco, precisava do serviço que nós já fizemos em mais de 20 bairros em Araxá. E com a situação que nós conseguimos em Brasília, nós temos 27 bairros para serem todos restaurados. Todos restaurados da mesma forma que nós restauramos os bairros novos. Nós restauramos o Santo Antônio, restauramos a Vila Estância. E foi um pelo outro, quer dizer, os bairros lá do Luciano Lemos, restauramos praticamente quase todos. E só não restauramos todos porque o governo do Estado não cumpriu conosco o compromisso que fez de participar daquela operação. Então nós tivemos que fazer em nome do Estado e pagar em nome da Prefeitura. Então são situações que às vezes é preciso falar antes de criticar. É preciso mostrar antes de querer denegrir. Então são situações que realmente devem ser levadas ao conhecimento da Prefeitura. Mas não tenham dúvidas que é uma obrigação nossa e nós temos por hábito cumprir aquilo que nós prometemos, aquilo que é responsabilidade nossa. Prefeito, em qual situação se encontra a questão do Estado com o município financeiramente? Primeiro, Alexandre, eu vou dizer, não é com o município, é com os municípios de Minas Gerais. 853 municípios. Não tem um município sequer em Minas Gerais que o Estado não esteja em débito com esses municípios. E o que é pior, está em débito com a merenda escolar, com o transporte escolar, com o Fundeb, que é o recurso que é repassado para pagar as entidades que lidam com as crianças, na área da saúde, na área do transporte, na área da segurança. O Estado está em débito. Dizem que o débito do Estado chega a mais de 30 bilhões de reais.
Quanto à Prefeitura de Araxá, esse débito já atinge mais ou menos a importância de 30 milhões de reais. São recursos que nós contávamos com ele para fazer o dever de casa, para fazer aquilo que é compromisso nosso fazer com o município, porque isso não é benesse do Estado, não. Isso é dinheiro do município que o Estado arrecada e fica com ele. E, infelizmente, nós não temos como lutar com o Estado. Falta realmente essa interligação com o Estado para que ele faça o repasse daquilo que é devido aos municípios. E vou dizer mais, cidades com uma potencialidade muito maior do que Araxá estão decretando falência. Falência justamente por causa desse débito do Estado para com os municípios de Minas Gerais. Mas eu gostaria que, a título de exemplo, a título assim de conhecimento, nós temos aqui o que nos foi enviado essa semana pela Associação Mineira dos Municípios, dos débitos para com a Prefeitura de Araxá. Eu gostaria que você repassasse para conhecimento da população, porque às vezes cobram muito da Prefeitura e se esquecem de cobrar do devedor, que é o Estado. Pois não, prefeito, são números atualizados nesse dia 15 de outubro pela Associação Mineira dos Municípios, números da dívida do Estado com Araxá. R$ 6.665.000 de ICMS referente a repasses de 2018, R$ 834.000 do Fundeb, R$ 9.281.000 da área de saúde, R$ 3.876.000 referentes a repasses do ICMS, juros e correções de 2017, R$ 267.000 do Piso Mineiro de Assistência Social, R$ 13.578 de transporte escolar e mais R$ 8.707.000 referentes ao Fundeb, totalizando, portanto, prefeito, quase 30 milhões de reais. De que forma que a sua gestão consegue contornar o que a gente poderia chamar de um verdadeiro calote do Estado, prefeito? Olha, Alexandre, trabalhando como nós estamos trabalhando. Distribuindo, de acordo com as possibilidades do município e a necessidade dos órgãos e dos setores que são beneficiados por esses recursos, aquilo que nós arrecadamos. Então, às vezes, existem determinadas cobranças que são indevidas, porque o débito não é do município, eles deveriam cobrar de quem deve. Nós temos condições de cobrar do governo do Estado, por que não cobramos? Da mesma forma que as outras cidades estão cobrando, inclusive entrando na justiça contra o governo do Estado. Então, são situações que nós temos que equilibrar. Aí que eu acho que entra um pouco da experiência, entra um pouco da capacidade de atender um setor no momento, atender o outro. Se você me perguntar, mas está fazendo obra? Tá, porque as obras estão previstas no orçamento e nós temos que fazer. Nós não podemos também levar a cidade a um estado de calamidade pública e a um estado de abandono completo. Porque se você deixa uma rua sem tapar o buraco, há uma grita geral. Mas quando você faz aquilo que tem que fazer, as pessoas se silenciam. Mas quando há algumas deficiências, eu não quero fugir da responsabilidade. Lógico que todos nós erramos, todos nós cometemos, por um motivo ou por outro, as nossas faltas. Mas eu acho que o grande vilão da história, lamentavelmente, nesse momento, é o Estado. E aí, prefeito, muitos dos nossos ouvintes se perguntam, o atual governo está se encerrando agora no mês de dezembro. Quando troca o governador, a dívida permanece? O governo do Estado vai ter a obrigação mesmo no próximo governo de assumir essa dívida? Depende da responsabilidade do gestor que saiu, Se a dívida foi feita por questão de improbidade administrativa, se a dívida foi feita de má fé, porque o responsável pela dívida do setor público que ele administra é o prefeito, é o governador, é aquele que tem a caneta. Então, essa dívida, quando ultrapassa os limites da lei, é de quem realmente descumpriu a lei. Mas o Estado, naquilo que ele deve, porque não cumpriu sua obrigação, mas dentro da legalidade, aquela dívida permanece. Quem entra é responsável por ela, sim. Então, essa dívida fiscal, essa dívida do Estado com o município, ela prevalece, porque, na verdade, são repasses do município. São repasses constitucionais, são repasses legais que o Estado se apropriou e não repassou. Então, quem representa o Estado, no caso, é o governador. Quem representa a prefeitura é o prefeito. Então, essa dívida passa, não é para o ente prejudicado, não, é para o gestor. Então, isso passa realmente. Para a gente setorizar esses números, prefeito, somente na área de educação são mais de 9 milhões de reais. Número parecido com a área de saúde, que também
chega a mais de 9 milhões de dívida. Olha, exatamente, eu quero inclusive ressaltar aqui o problema do Fundeb. Há 2 meses nós estamos pagando com recurso próprio, quer dizer, aquilo que o Estado deve do Fundeb. E o Fundeb pertence a essas entidades aí que trabalham com as crianças, como eu já disse. E as pessoas, ao invés de cobrar do Estado, ou de quem representa o Estado em Araxá, vem cobrar da Prefeitura. Então são situações assim anômalas, né? Porque, poxa, quem deve é o Estado, esse recurso é do Estado. Quando é o governo federal que deve, vocês têm que cobrar do governo federal. Agora, o município cobra. Nós estamos cobrando, quer dizer, nós estamos aqui em Araxá. É difícil cobrar em Brasília, é difícil cobrar em Belo Horizonte. Mas, infelizmente, essa dívida do Fundeb, essa dívida com a educação, essa dívida com a saúde, na minha opinião, é uma dívida que realmente atinge um setor que eu acho o mais sensível da administração. Atinge nossos professores, atinge os nossos alunos, atinge a saúde da nossa população, atinge as entidades que trabalham isso com assistência social, com as crianças, trabalham em diversos setores essencialmente voltadas para a pessoa humana. Então essa é uma dívida desumana, essa é uma dívida que realmente causa uma certa repulsa, porque ela não podia acontecer. Ela pode acontecer às vezes numa obra física, numa obra que pode ser paralisada, mas nessa que fala diretamente ao atendimento social, essa não devia acontecer. Prefeito, chegando ao final do nosso programa dessa semana, com destaque do esporte, nós teremos neste domingo a grande decisão de mais um campeonato Ruralão, que é promovido pela administração municipal, uma grande festa do esporte. Uma grande festa do esporte, uma festa de congraçamento dos esportistas da nossa cidade, da zona rural. E o sucesso é tão grande que a cada ano vai se ampliando essa atividade, isso tanto com o Ruralão, agora depois o Ruralão Sênior. Na área do esporte, eu acho que a prefeitura não pode reclamar, nem aqueles que lidam podem reclamar, porque não tem uma secretaria tão bem equipada e tão ativada igual aquela. Era um compromisso nosso, quando criamos a secretaria, fazer com que realmente ela desse uma resposta altamente positiva nesse setor. Eu fico muito satisfeito, porque os resultados são muito bons. E o Ruralão, que quando nós assumimos tinha 9 times, hoje está com mais de 20 times, né, disputando o campeonato. E isso realmente motiva a cidade e dá uma demonstração de que realmente as coisas acontecem em Araxá. Eu fico satisfeito, gostaria de cumprimentar todos os membros da Secretaria de Esportes lá e dizer que no próximo ano nós vamos fazer uma projeção das atividades a serem desenvolvidas nessa área. Espero que a gente tenha condições melhores para que o esporte continue, através de um trabalho sério, a dar resultados, não é isso? E dizer que nós estaremos lá, porque, na verdade, o que aconteceu no esporte, está acontecendo no esporte, é uma vitória da Secretaria de Esportes, é uma vitória de todos os secretários que, de um modo ou de outro, participam daquilo, e é uma vitória da administração, porque ninguém queria que se criasse em Araxá a Secretaria de Esportes, e nós criamos, para mostrar que ela tem realmente um campo vasto para trabalhar. E a prova cabal está aí, os resultados. Eu queria aproveitar esse momento, então, para despedir da população e até a próxima semana e dizer que, apesar de todas as dificuldades que nós falamos aqui, nós falamos das obras que nós estamos trabalhando e que nós vamos continuar trabalhando. Falamos das dificuldades que nós encontramos aqui ou ali, mas que estamos enfrentando de cabeça erguida. E falamos de uma cidade que está em franco desenvolvimento, que apesar da crise que acontece em todo o estado de Minas Gerais, principalmente, Araxá consegue, através da disposição da sua gente, da confiança da sua gente, superar, em parte, esses obstáculos e se sentir uma cidade realmente vitoriosa. Porque quando eu falo que nós, apesar das dificuldades, eu falo realmente daquilo que o Estado nos deve e não nos paga. Mas fica aqui o meu abraço, meus cumprimentos, e se Deus quiser, a semana que vem será melhor. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.